Quando uma crise econômica ocorre num determinado país ou região, o efeito é dominó. Um setor influencia o outro e aí quando se vê, praticamente todo mundo entrou no jogo. Porém, esse efeito não ocorre uniformemente e algumas empresas conseguem se manter, crescer e até se superar em momentos como esse. O Rede Cabeças de hoje quer saber, afinal, quem ganha na crise? Para a gente discutir sobre isso, a gente tem aqui alguns convidados. Eu recebo o Pedro Dalmoro, que é vice-presidente e diretor de comércio internacional da Microempa. Também conversamos com o Antônio Carlos Bressan, que é gerente executivo da Microempa. O Fabrício Rodrigo Tegner, que é gerente administrativo. E também o Sidney Foquesato, que é consultor de negócios e professor aqui da UX. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Para a gente começar, eu vou soltar algumas informações que a gente capturou por aí. Por exemplo, tá? Para o pessoal de casa entender. Todo mundo sabe que estamos em crise, certo? Para o pessoal de casa entender, então, o contexto disso tudo. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, acumula uma queda de 4,7% em 12 meses, segundo o monitor do PIB de maio da Fundação Getúlio Vargas. Temos aí em Caxias do Sul, segundo o Cine, só nos últimos 12 meses, 15 mil postos de trabalho fechado. Além, é claro, dos descontroles nos gastos públicos, crise política e questão do emprego. Se eu pergunto aos senhores, né, como um empresário, né, tem um pique para aguentar essa situação? Antônio. Olha, a gente percebe que o empresário ele tem que estar sempre se reinventando, né? Buscando alternativas, buscando inovar o seu produto, revendo sua metodologia de trabalho, trabalhando muito com o planejamento, né, do seu negócio e buscar parcerias, buscar apoio, buscar, como muitos têm buscado a nossa entidade, a Microempa, né? E lá a gente tem feito um trabalho bem focado de orientação, de subsídio para que o empresário ele consiga rever ali o seu dia a dia, né? Olhar um pouco mais para dentro do seu negócio, do seu produto e se adequar um pouco melhor diante deste cenário, dessa situação. Uhum. Agora, uma das coisas que o pessoal busca muito é a questão de mudança, né? Qual é a principal mudança que deve ser feita numa empresa num momento como esse? Queria perguntar para o Fabrício. Na minha opinião, como o Antônio também comentou, eu acho que o empresário hoje, devido à crise, ele teve que se voltar mais para dentro da empresa. Procurar dentro da empresa onde ele pudesse enxugar, reduzir, melhorar, inovar. Eu acho que por aí foi o caminho, pelo menos na empresa onde eu administro, procurei sempre esse foco. Inovação, buscar não seguir na mesma linha, não manter ficar determinado naquele cliente, só naquele, abrir, expandir. Essa foi a grande, pelo menos na nossa empresa, foi o que alavancou as vendas. Sempre buscando isso. Bom, como a gente falou no programa, existem alguns segmentos que estão usando a crise para crescer, né, professor Sidney? Eu não sei se você sabe dizer para a gente quais segmentos hoje estão, não digo ilesos, mas estão um pouco mais a salvo. Porque a gente vê, por exemplo, o caso da indústria, que principalmente em Caxias do Sul, que é um polo metal mecânico muito forte, a indústria sofreu uma queda muito grande. Então, que outros segmentos estão começando a sair ou estão lucrando com essa crise? Digamos, pelo momento, eu acho que poucas estão lucrando, né? Todas as empresas estão sentindo a crise, evidentemente. Nós estamos passando uma crise difícil que acho que poucos viram, né? Nós não tivemos a oportunidade de presenciar uma crise tão forte. E quando nós já passamos, evidentemente, por várias outras menores. Então, é claro que os parâmetros são um pouco diferentes. O nosso modelo de trabalho, de atuação aqui na nossa região, a nossa matriz de negócios, ela está muito focada na indústria. Então, isso realmente tem afetado especialmente a nossa cidade e principalmente as cidades ao nosso redor. Se nós olharmos, por exemplo, para o setor agrícola, é um setor que vem crescendo.
apesar das dificuldades, evidentemente, do próprio clima, do tempo, enfim, e até de próprios investimentos, né? Mas a área da agricultura ainda é uma área que está se sobressaindo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde nós somos grandes produtores agrícolas, né? A área de serviços, então, a tendência natural é, no momento que você deixa de estar dentro da indústria, você monta seu próprio negócio e busca novos negócios na área de serviços, na área de, enfim, atividades de apoio. Então, essas são áreas que, se nós analisarmos as estatísticas, nós podemos identificar várias empresas que estão sendo abertas nesse momento, especialmente focadas nessa área de serviços. E se nós pegarmos também os números dos países desenvolvidos, o percentual de empresas ou de atuação do PIB nesses países na área de serviço, comércio, agricultura, especialmente serviços, ela é muito maior do que nós aqui no Brasil ainda, e especialmente na nossa região, que nós ainda estamos muito focados na indústria. Pois é, e tem uma situação que às vezes em pesquisas eles colocam que uma empresa, para ela se manter, para ela conseguir segurar numa crise, ela tem que ser grande. Porém, eu acho que isso está mudando um pouquinho, né? Porque as empresas de pequeno porte, com negócios mais sólidos, menos pessoal, elas estão conseguindo, elas estão quebrando esse paradigma, né, Pedro? Certo, esse conceito vem sendo mudado direto agora, porque antigamente se dizia que as empresas grandes é que vão tomar conta das pequenas. Hoje já não é mais esse o conceito. O conceito é as empresas velozes, as empresas rápidas é que vão tomar conta do mercado, é que vão tomar conta da concorrência em si. Então, tem que ter agilidade na inovação, tem que mostrar novas tecnologias, tem que buscar novas tecnologias e melhorar processos e buscar soluções nesse sentido. A velocidade de você aparecer para o cliente como uma empresa diferente é que vai fazer com que o cliente acredite em ti e que você consiga superar e avançar. E que tipos de estratégias as empresas menores? Porque as empresas maiores, elas têm toda uma estrutura em volta. Já essas menores, elas têm negócios, digamos assim, que têm baixo custo, eles têm um alto potencial de resultados. Que tipo de estratégias uma empresa menor pode se utilizar? Conforme o Fabrício falou, ele falou de a gente se voltar para dentro da empresa, ver o que pode ser melhorado, ver aonde que pode ser enxugado, onde que pode ser melhorado o produto. Por exemplo, nós tivemos um caso na nossa empresa, onde que nós tínhamos um produto que a gente já vinha lançando, porém um produto um pouco novo, e a gente fez um estudo onde a gente reuniu 4, 5 pessoas envolvidas no assunto, e a gente conseguiu baixar 50% no custo desse produto, no custo da matéria-prima, fazendo melhorias, buscando soluções e fazendo com que o cliente daí realmente enxergasse. Então, esse produto ele acabou chamando para os outros chamando o cliente para enxergar os outros produtos que a empresa também tem, porque esse produto acabou chamando a atenção. Então, a ideia é realmente essa daí, se voltar internamente e reduzir custos da melhor maneira que possível. Uma dessas, não digo lendas é uma palavra que não é adequada para isso, mas é uma dessas ideias que se tem também a respeito de produto em momentos de crise, é que, por exemplo, o seu produto ele não pode ser para um público intermediário. Ele tem que, para resolver a empresa, ele tem que ser ou um produto voltado especificamente para uma classe A, uma classe premium, ou para uma classe C, nunca intermediário. Prof, isso procede ou não? Não necessariamente, eu acho que depende do nicho de mercado que você está atuando. E eu até gostaria de dizer que eu queria fazer um contraponto aqui, porque é importante, evidentemente, a empresa se voltar para internamente. E talvez esse seja um problema da grande maioria das empresas. E talvez aí seja um erro estratégico. Porque a empresa ela tem que buscar novos mercados, ela tem que buscar alternativas de mercado. É claro que se nós pegarmos uma grande empresa, uma característica diferente, evidentemente, de uma micro e de uma pequena, a grande empresa ela já está buscando alternativas lá fora. E não só no mercado dela, da região, ela precisa fazer isso. Mas a microempresa e a pequena, de uma forma em geral, ela está muito focada na região. Não estou dizendo que todas fazem isso, né? Não, então, é o contrário. Eu acho que a empresa, num momento de crise, ela precisa investir no marketing. Ela precisa investir. Ela não precisa lançar novos produtos ou fugir do foco do seu produto. Se o produto dela é X, ela pode incrementar com novas
tendências dentro daquela linha que ele vem desenvolvendo. Agora, buscar, que nem o Antônio comentou antes, né? A inovação. O Fabrício também. A empresa precisa buscar inovação. Hoje é a palavra-chave. Agora, é importante buscar o mercado externo. Exportação, que nós falamos antes aqui, fora nos bastidores, né? A exportação é fundamental agora, neste momento e não só agora. E também buscar alternativas de marketing, de divulgar o seu produto e buscando outras regiões e não só a nossa. Porque a gente é muito acostumado a ficar no aspecto local, né? Buscar outras regiões. Que exatamente. Depois eu quero passar para essa coisa para essa questão da exportação, mas agora o professor tocou num assunto bem interessante, questão de investir em marketing. É porque normalmente em momentos de crise as empresas, a primeira parte que corta é a comunicação. Né? Vocês sentem que isso acontece por aqui e que isso é um problema? Não sei se tu vê assim, Antônio. Isso é um problema. Realmente as pessoas têm buscado muito apoio da entidade e o nosso trabalho tem sido focado bastante nisso, dele reforçar um pouco mais a comunicação, o marketing, né? A gente tem mostrado bastante para o empresário, ou o microempresário, ou o empreendedor que tem procurado apoio, buscado nosso trabalho, nossos serviços, que isso é fundamental, que ele não pode abrir mão, em nenhum momento ele pode abrir mão da questão da comunicação e do marketing do produto dele, né? Então, a gente tem trabalhado forte essa questão aí para o empresário. Vocês sentem isso também, Fabrício, que também ia comentar antes? Eu sinto bastante. O marketing, ele é... Quem não é visto não é lembrado, entendeu? Eu acho que é um foco muito importante esse aí de estratégias de marketing, mas no meu caso, por exemplo, que minha empresa é de serviços, não foi tanto o marketing que alavancou, foi mais o cliente, cliente com cliente. É mais essa chegada foi o que alavancou, de conversar porque com o cliente. Como a gente trabalhava praticamente para uma empresa só, e daí chegou um ponto que essa empresa só não estava mais mandando o suficiente que a gente precisava, né? Então a gente teve que buscar novos mercados, que nem o professor Sidney falou. Então, quando a gente partiu para esse ponto, foi meio demorado. Não foi um processo tão rápido quanto a gente imaginava. Demorou, mas veio, entendeu? Veio resultados e a estratégia funcionou muito bem, está funcionando até hoje. E sem dúvida, né? É como você falou antes, né, Fabrício? É a questão da inovação dentro da empresa. E daí... Gente, eu só vou atrapalhar um pouquinho vocês. A gente vai ter que ir para um brevíssimo intervalo. Segurem, quero ouvir vocês. A gente volta daqui a pouquinho com mais Rede Cabeças. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. Hoje falando sobre crise, mas não só apenas sobre as empresas que estão sofrendo com a crise, mas também com aquelas que estão ganhando e de que forma e que estratégias a gente pode utilizar para crescer. Senhores, é o que a gente falou, estava terminando antes o bloco, e eu queria falar a respeito da exportação. Nesse momento de crise, que o real não estava bem valorizado, enfim, uma alternativa que foi encontrada pelas empresas foi a exportação, né, Pedro? Exatamente. A exportação, no Brasil, a exportação é muito pouco explorada. Pesquisas governamentais mostram que tem países que exportam 48%, enquanto que o Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, as micro e pequenas empresas exportam 8%. Por quê? Por que essa baixa? Eu acho que a gente se fecha muito, o país é muito grande, o Brasil é um país muito fechado. A gente vê nossos vizinhos só como inimigos, talvez, não sei o que acontece, mas realmente
E agora essa crise, ela vem gerar esse alerta, né? Esse alerta que a gente tem que buscar a exportação. Mas não é só para resolver agora, no momento de crise, é realmente buscar essa cultura Pra de continuar, exportação, né? ter Continuar. continuidade nesse sentido, porque a exportação ela acaba sendo uma consolidação da empresa. No momento que daqui a pouco tem uma crise maior, tu pode forçar um pouquinho mais a exportação e aí tu consegue se manter totalmente sadio. Porque dentro de uma crise você vende menos no mercado interno, consequentemente abre as portas do mercado externo, porque o dólar normalmente aumenta e fica essas possibilidades. Então está sendo feito agora um trabalho muito forte através da Microempa, né? Sim. A gente tem um grupo dedicado à exportação lá. Então nós vamos ter agora na terça-feira, dia 19, às 19 horas, um encontro onde que a gente está chamando os empresários, estamos chamando os microempresários interessados nessa questão, para que venham dizer como que eles gostariam de fazer a exportação, quais as reais necessidades da exportação. E a Microempa, o Brissani está aqui para confirmar também, ela quer fazer um trabalho muito objetivo, de realmente, junto com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento, com o SEBRAE, Governo do Estado, Governo também, do nós estamos em Estado, parceria com a através do... FEComércio, né? Para poder apoiar esse tipo de iniciativa. Exatamente. Mas será que um dos grandes empecilhos não seria a questão das burocracias? Porque toda a parte da exportação ela envolve uma série de burocracias. Até mesmo dentro do país a gente tem alguns impostos que são diferentes em cada estado. Então, que dirá para fora? Será que não é isso, prof, também um grande empecilho? Sim. O Pedro já participou junto conosco num projeto chamado PX, né, Pedro? A empresa, a qual nós coordenávamos. E, na verdade, é um projeto que é aportado pela Apex Brasil. Mas, na verdade, assim, a gente percebe muito em contato com o empresário a dificuldade que o empresário tem realmente em conhecer os meandros da exportação. Uma delas é a língua. Porque quando você fala em exportar, você está buscando novos mercados. E aí o empresário tem a dificuldade do espanhol e do inglês, nem se fala, né? Então, esse é um grande, eu diria assim, é um medo que o empresário tem. Quer dizer, como é que eu vou estar lá fora? De que maneira eu devo me portar? E aí entra aquela questão realmente da burocracia. O Brasil, ele ainda peca muito nesse aspecto. Quer dizer, o pequeno e microempresário, ele não consegue, ele não tem condições técnicas, falando abertamente, né, Pedro, por aí, de chegar e, bom, eu vou exportar e vou me virar sozinho. Não, ele vai precisar de uma empresa de consultoria que possa fazer toda a papelada, os trâmites, buscar o mercado lá fora, embora a Apex já tenha algumas ações nesse sentido, né, mas tem que buscar o mercado onde é o ideal para o meu produto é aceito, o meu preço é adequado, o meu produto vai chegar com um preço adequado para aquele mercado, enfim, tem uma série de questões. Então, por quê? Porque é uma série de dúvidas, né? E o governo, evidentemente, com o processo burocrático e o custo Brasil, juntando a isso, porque nós temos um custo muito alto para levar o nosso produto até o porto, nós temos um produto alto de frete, o nosso custo de um container chega a ser 5 vezes maior do que um produto chinês, por exemplo, de um container chinês. Então, isso tudo influencia no resultado final. Então, a gente precisa evoluir em alguns aspectos. Não, sem dúvida. Tem todo um processo bem complicado nesse sentido. Uma outra alternativa que as empresas estão encontrando para driblar essa crise, que estão ajudando bastante, inclusive na criação de empresas, é a internet. Fabrício, tu acha que a internet hoje é essencial para uma empresa ou não? Eu acho essencial. Eu acho que pelo menos a empresa tem que ter um site, porque eu vejo por mim, quando eu preciso de alguma coisa, onde é que eu vou buscar? Na internet. Sempre. Vou digitar lá, estou precisando de um óleo lá especial. Vai para a internet. Vou buscar lá. Isso é, na minha visão, pelo menos, eu acho que isso aí é essencial para uma empresa, pelo menos ter um site, uma divulgação do teu produto, alguma coisa, é o mínimo. Até porque o e-commerce é um dos segmentos ali que anda crescendo bastante, anda driblando bem a crise, né? Até pequenas empresas. Muitas pessoas têm até a sua empresa ali em casa, na garagem, tem todos os seus produtos estocados. Permite fazer um comentário? Por favor. Na verdade, o e-commerce é fundamental. Nós estamos vendo o crescimento gradativo, é inegável isso, né? E quando nós estamos falando da questão do marketing antes, que o marketing é um grande guarda-chuva, né?
nós estamos falando muito em mídias sociais hoje. Então, hoje, as oportunidades de você colocar o seu produto no mercado, nos mais variados mercados, através das mídias sociais, é uma coisa fantástica. Hoje nós temos, assim, oportunidades, não só através do Facebook, do WhatsApp, enfim, de outros programas que você consegue controlar e divulgar de forma esplendorosa. Então, esse é um ponto também que eu entendo que a pequena e microempresa seria um assunto bacana para a microempa, né? Nós temos trabalhado em sala de aula, né, de ter feito turmas, encontro com empresas, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, para mostrar para ele como ele utilizar da melhor forma as mídias sociais. Cursinhos básicos mesmo, de mostrar para ele a importância, né, e a agilidade que ele pode ganhar com todo esse processo, né, o resultado final que ele pode chegar, se ele saber conduzir de uma forma adequada e saber aproveitar as mídias sociais. Então, a gente tem atendido uma expectativa muito boa do público nessas questões, né? Quando a gente divulga e diz que vai ter turmas, vai ter formação, tem palestrante, a gente tem lotado salas de aulas para mostrar, com empresários, pessoas interessadas realmente em saber trabalhar as redes sociais. Sem contar que isso gera um outro mercado que também está crescendo muito, né? Que isso é a questão de aplicativos, que vocês até trabalham com a questão da economia criativa, né? Exatamente, isso está trazendo também, né, empreendedores para ir de encontro a essa necessidade, como pessoal que está voltado para a formalização de site, para assessoria, né, de marketing. Então, o pessoal tem trabalhado muito de encontro com essa necessidade aí E também das mídias sociais. Questão de custos também, né? Os custos bem reduzidos para micro e pequena empresa conseguir também alavancar suas vendas sem gerar um gasto muito significativo no orçamento, né? Então, acho que essas redes sociais aí, os próprios sites também, é um segmento, na minha visão, barato e que divulga muito bem as empresas. Não, sem contar que hoje todo mundo está com o celular na mão, né? Já é uma extensão do corpo o celular. É verdade. A criação de aplicativos. Não, o e-commerce não volta mais, né? Não regride mais. A tendência é cada vez mais situações de novidades, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, queria saber de vocês, porque todo mundo fala, então vamos ter um embasamento técnico aqui. Porque um segmento que, independente de o Brasil estar em crise ou não, e está sempre bem, são os bancos. Por que isso acontece? Por que ele não sofre essa variação, assim como os empresários, microempresários e empresários em geral? Eu sou do segmento bancário, né? Trabalhei, fui bancário durante alguns anos também, né, na minha carreira. Eu acho que os bancos hoje, eles têm o foco voltado muito para o cliente, para o consumo, né? O investimento que eles fazem em marketing, em tudo isso que nós falamos agora, em mídias, em redes sociais, em encurtar caminhos. Eu acho que isso tem mantido muito essa questão do banco do segmento bancário não estar realmente sentindo toda essa crise, né, como as micro e pequenas empresas, os empresários individuais que a gente tem citado aqui, né. Então, os bancos têm trabalhado muito forte essa questão aí de atingir um público cada vez maior, com menor custo, né, com redução de pessoas, de estrutura, né, fisicamente. Então, os bancos têm encolhido muito seus custos operacionais e atingido um público cada vez maior. Então, os bancos têm trabalhado muito essa visão. Então, eu vejo muito dessa forma. Que é uma realidade um pouco diferente dos outros empresários, enfim, né? Tem um outro segmento também, que são a questão que está crescendo muito no Brasil, que são as franquias. Vocês acreditam que isso também são empresas que muitas delas estão saindo bem? Vocês acham que isso é uma coisa momentânea ou pode se tornar algo que cresça mais ainda para frente? A franquia é uma tendência, vem crescendo de forma vertiginosa. Nós estamos olhando aí, existem profissionais em Caxias que trabalham exclusivamente com o apoio a implementação de franquias, né? Existem franquias muito interessantes hoje, né, com valores baixos, inclusive de investimento inicial, onde você tem a condição de montar seu próprio negócio e com valores, evidentemente, dependendo do tipo do negócio, sei lá, 15, 20 mil, 200, 1 milhão de reais, depende do tipo do negócio.
com um ganho, a amortização do seu investimento num prazo relativamente baixo. Então, isso, sem dúvida, é uma tendência. E até porque a grande dificuldade que nós encontramos hoje no empresário, de uma forma geral, é realmente, como até o Pedro comentou antes sobre a questão do estar muito dentro da empresa, né? Acho que o Pedro queria comentar um pouquinho. Na verdade, é que é uma tendência natural do empresário, a gente cuidar um pouco da casa internamente e não olhar um pouco para fora. E aí falta a questão que o Antônio comentou, que é o planejamento estratégico. E aí entra todo é um histórico, né? Que a gente tem aqui no Brasil, na nossa região, de não fazer o planejamento. A gente acha que porque é uma microempresa não precisa fazer planejamento estratégico. Precisa. A gente precisa planejar nossas ações, nós precisamos ter indicadores, nós precisamos ter, enfim. Independente do tamanho da empresa, Independente né? do tamanho. Então, a questão da franquia, a grande vantagem é que você tem uma empresa que vai te dar todo o suporte para você implementar aquele negócio. Então, se você vai abrir uma loja, uma indústria, um serviço, você tem todo o apoio, desde material logístico, marketing, enfim, você sai bem na parada. É um baita do negócio. Acaba já se bom facilitando. negócio. A franquia, eu acho que é uma tendência realmente, porque as ideias que deram certo, né, elas acabam sendo importantes. E com a globalização, imagine, vamos supor, para Caxias do Sul agora vem ideias do mundo inteiro. Então, quantas ideias deram certo no mundo que podem ser trazidas? Aplicadas aqui, né? Então, a tendência é que seja sempre, que venha a ter bastante franquia sendo utilizada, com certeza. Não, tá certo. O negócio é a gente se apropriar de tudo isso e tentar, então, Certo. manter e crescer com as nossas Crescer com empresas. isso. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado. Agradeço a você aí de casa que nos acompanhou nesse Rede Cabeças. A gente se vê numa próxima. Até mais.